esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, hoje transmitimos nossa Santa Missa também, para que aqueles devotos e devotas que estão em casa, filhos desta terra que moram em São Paulo, também através do nosso canal no YouTube, Igrejas São José e São Pedro, eu acredito que o Instagram também, não é, da paróquia, estejam transmitindo, para que os nossos filhos da terra matem saudade do festejo ao nosso amado e querido São José. Mais uma vez, nossa salva de palmas. Viva São José! A gente fica feliz com a presença de todos vocês hoje, o povo de Deus em nossas comunidades, nossas pastorais, nosso prefeito, Damião Bezerra, todos que se esforçaram para estar aqui nesse primeiro dia. Já abri com chave de ouro nosso festejo na noite dos nossos setores. Depois desses dias de peregrinação, finalmente chegou o dia e a hora da gente começar nosso festejo. O tema que vai perpassar todos os dias, para nos ajudar a rezar, tem a ver, primeiro, com um pedido do Papa Francisco. No próximo ano, nós vamos viver o jubileu. A cada 25 anos, 50 anos, a igreja ela faz um jubileu até seguindo os passos do povo de Deus da Bíblia, que fazia esse tempo de descanso da terra, de descanso. O povo de Deus deveria juntar as coisas e não trabalhar, como hoje mostrou também a leitura. Embora tenha sido um jubileu forçoso, o povo de Deus foi levado como escravo para a terra inimiga. E aí, nesse sentido, da gente pensar nisso, o Papa pediu que nos preparássemos proclamando o ano da oração. Então este é o ano que o Papa nos convida, a nós cristãos católicos, a rezarmos mais. Ano da oração. E também o tema tem a ver com o que estamos vivendo nesse tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade, que nos convida a viver a fraternidade e a amizade social, com o lema: vós sois todos irmãos e irmãs, como disse Jesus lá
em Mateus capítulo 23. Por isso que o tema diz assim: com São José, unidos em oração, somos todos irmãos. Vamos dizer juntos: com São José, unidos em oração, somos todos irmãos. Se amanhã alguém que não veio para a missa perguntar o tema para você, o que é que você diria para ele? O tema é... somos todos irmãos. Vamos guardar esse tema no coração. Vamos estar nesses 10 dias unidos em oração, lembrando que somos todos irmãos, que a gente vive essa fraternidade, nos ajudando nesses 10 dias. 10 dias de bênçãos, 10 dias de muita paz. E a palavra de Deus para nós hoje é um pouco a continuação do que ouvimos domingo passado. Lembra que o Evangelho terminava dizendo que Jesus conhecia o homem por dentro? Que muitas vezes na sociedade nós até representamos papéis sociais. Eu dizia hoje que há pessoas que vivem sorrindo, aí você pensa, fulano é de bem com a vida. E às vezes ele é uma pessoa triste, né? Que nem aquela história da pessoa que estava com depressão triste, foi no psicólogo, e o psicólogo dava umas sugestões, ele dizia, já fiz isso, nada deu certo, remédio. E naquela cidade havia um circo, que tinha um palhaço famoso, que atraía multidões para ver aquele palhaço. E de repente, o psicólogo diz, olha, pois faça o seguinte, você está precisando de dar umas gargalhadas. Hoje, vá no circo tal, em tal lugar, lá há o palhaço tal, fulano, que é um palhaço que todo mundo ri. Vá lá e você vai se animar. E o homem deixou cair uma lágrima dos olhos. E o psicólogo perguntou, mas por que você está assim? Ficou triste quando eu disse isso, para você ir no palhaço. É para você se animar. Ele disse, doutor, esse palhaço sou eu. Quer dizer, era alguém que fazia todo mundo rir, mas ele vivia triste, né? E às vezes há pessoas que vivem assim numa tristeza, se você se reclamando de tudo, que se você fosse ver a vida dele, não teria motivos para isso. Então há sempre isso. Então quem nós somos mesmos, não é? Continua essa reflexão. Por isso que quando hoje a gente vê Jesus falando com Nicodemos, é interessante que Nicodemos era uma das autoridades, dos líderes religiosos. E é interessante que ele não vai conversar com Jesus de dia, ele vai de noite. À noite, no Evangelho de João, é mais do que simplesmente dizer que é o momento do dia. Não, é algo também psicológico. Significa a noite das nossas dúvidas, a noite dos nossos medos, a noite de se comprometer. Parece que em Nicodemos, ainda porque ele ouvia seus companheiros, mestres da lei, criticando Jesus, dizendo ele é um falso profeta, ele está ensinando o povo, distorcendo as leis, os mandamentos. Mas Nicodemos olhava para Jesus e ele entendia que Jesus não era nada daquilo. Então ele queria conhecer Jesus, conversar com Jesus, fazer sua própria experiência encontrando Jesus. É muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que na vida a gente não se deixe levar pela opinião dos outros, o julgamento dos outros. Principalmente, às vezes você não conhece nenhuma pessoa, aí de repente você escuta alguém que não gosta da pessoa, diz isso, fulano é assim, é assado, e você já julga pelaquela pessoa sem nem conhecer. Tome cuidado com isso. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas impressões do outro. Você precisa tomar suas próprias impressões, sobretudo hoje, quando a gente vive nas redes sociais, nas bolhas. Aquilo a gente só tem aquelas informações dos meus grupinhos de WhatsApp, daquelas pessoas próximas de mim. O ser humano foi feito para alargar seus conhecimentos. Por isso, a questão da escuridão recorda também, não era à toa que na Idade Média, como diz assim, falava-se do tempo de escuridão. Parece que o conhecimento tinha desaparecido
das pessoas conhecer. Hoje nós precisamos buscar o conhecimento. Conhecimento também significa luz. E aí por isso que hoje o texto bíblico nos convida a sair da escuridão em direção à luz. Como fez Nicodemos. Se arriscou, mesmo ainda que de noite, com seus medos, suas dúvidas, parece que meio assim não querendo se comprometer. Então o convite de Jesus para ele, quando manda se aproximar da luz, é na escuridão. A gente só vive quem quer esconder os seus problemas, os seus defeitos, os seus pecados. Quem quer fazer as coisas de Deus, faz justamente na luz. É um convite para Nicodemos, mas um convite para o Nicodemos que somos todos nós nessa vida. Que nesses 10 dias de festejo, seja um tempo da gente sair das escuridões, aonde nos enfiamos, e vir para a luz. Que sejam 10 dias de luz, de bênçãos. É muito importante a gente pensar nisso. Longe da luz, nós somos infelizes. Nós não estaremos com Deus. Lembremos-nos aqui o relato do livro das Crônicas, a primeira leitura, que fez com que o povo, quando o povo abandonou Deus, ficou à mercê de si. Enfraquecidos, distante de Deus, se tornaram presas fáceis do rei Nabucodonosor, que os levou cativos, escravos, para a Babilônia. Depois foi que Deus usou o rei Sírio da Pérsia para 70 anos depois trazer este povo de volta. E este canto que foi entoado era um canto que fazia o povo recordar, porque os cânticos e os salmos da terra de Jerusalém, do povo de Israel, era conhecido entre os povos todos, um povo de lindas canções. E ele faz questão de dizer, como estava aí no salmo, os nossos opressores, os nossos inimigos, os nossos soldados, nos exigiam, cante para nós um canto de Sião. Como haveremos de cantar em terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que resseque minha língua no céu da boca. Quer dizer, eu não posso esquecer, mesmo que aqui eu cante, mas não é como eu cantar na minha terra. Realmente, que bom que a pastoral também da comunicação está nos ajudando a transmitir essas missas, para que vocês avisem aos filhos de vocês, aos irmãos de vocês, aos amigos de vocês, aos parentes de vocês, os que moram em São Paulo, em outros lugares, que eles possam também participando conosco. Agora está unidos em oração também pelas redes sociais, né? Via aí nosso canal no YouTube e também o Instagram de nossa paróquia São José. Que bênção as redes sociais nos possibilitar estar unidos de São José, estarmos sendo todos irmãos, aproximando-nos da luz a cada dia. Lembram. E uma amiga minha, eu era seminarista, ela dizia assim, eu não gostava de me confessar com o Padre Davi. E eu perguntava assim, mas por quê? O Padre Davi era muito inconveniente na confissão. Ficava perguntando se o padre apenas queria saber se quem namora debaixo da luz, no poste, era coisa daquele tempo, não é? É porque a pessoa estava namorando direito, não é?
Quem se afastava da luz do poste para a escuridão é porque talvez quisesse um namoro menos direito, né? Conforme os costumes da época. E isso que eu falo é para todos nós, meus irmãos, que a gente aprenda a fazer as coisas debaixo do poste e não longe do poste, na luz e não na escuridão, em tudo na vida, em tudo na vida. Por exemplo, se você estuda, não fique só com aquilo que a sua professora diz, viu, coroinhas? Vocês que são coroinhas da igreja, nós temos mais de 40 coroinhas, os meninos da IAN, sabe? Mais do que os outros, vocês lá na sala de aula, vocês têm que ser exemplo na sala de aula para os outros. A professora não pode chegar, pá, daquele coroinha, é tão santinho lá, a mãozinha juntinha lá no altar, o senhor precisa vir aqui, eu vou gravar para o senhor ver quem é aquele anjinho lá do altar, aqui na sala de aula. Não. Olha, gente, ler, estudar, sabe? Muito, procurar conhecer. Tem gente, não é para estudar só para a professora ver, não é para estudar só para agradar o pai e a mãe. Todo mundo assim, principalmente quem quer crescer, fazer concurso, deveria estudar pelo menos 2 horas todo dia. Ah, não sei quando é que vai ter concurso. Porra, aproveita, criatura. Vai estudar, não sei, sabe crescer mais. Uma amiga minha era professora e ensinava, eu já contei essa história, mas vale a pena. E ela, toda vez que chegava tarde em casa, da outra cidade, dando aula, engolindo poeira nas estradas, nas vans, chegava 11h30, ia jantar, aí ia estudar até 2, 3 da manhã, todo dia. E, às vezes, em festejo, feriado, final de semana, muitas vezes, em vez de ir para as festas, ia estudar. E as outras pessoas, as amigas diziam, e ela fazia os concursos, ela queria ir na área do direito, da justiça, e ela não passava. E aí dizia, isso não é para você, isso aí é porque é formado em direito. E aí dizia também, deixa de ser besta, você está perdendo a vida, aproveita, não está deixando de ir para a festa, olha, tu vai ficar doido estudando, não tem para que isso não. Quando pensa que não, depois de uns anos, uns 5 anos, ela começa a passar em alguns desses concursos. Passa em um, passa em outro, até que ela resolveu ficar naquele que financeiramente era muito melhor. E aí começaram a dizer, eita, mas tu tens sorte. Eita, mas tu tem o bumbum virado para a lua. Eita, mas Deus gosta de ti. Os mesmos que diziam, homem, tu está perdendo teu tempo. Vai curtir a vida, isso não é para ti, isso é para quem é formado em direito. E ela foi, ouviu as vozes, ela estudava debaixo do poste, para si, não para agradar os outros. Se você é jovem, se você tem um sonho, estude, não pensando para agradar seu pai. Ah, meu pai está vendo, eu vou estudar para ele ver. Minha mãe está vendo, vou estudar para ela ver. Lá no fundo não está pensando em outra coisa. Peça a Deus que te ajude, dê inteligência, sabedoria, para você, sabe, de noite, de madrugada, estudar para valer. Depois, quem também trabalha, eu não sei qual é a sua profissão, se você é aquele que varre a rua, se você é o prefeito, é uma professora, é um pedreiro, eu não sei a sua profissão, mas também na sua profissão, trabalhe debaixo do poste. Não trabalhe longe do poste, na escuridão. Esses dias, ontem, escutei uma pessoa dizer, eu botei um pedreiro na minha casa, padre, me arrependi. A cerâmica era toda arrancando, se quebrando. O encanamento toda hora arrebentando. Nunca mais vou indicar ele para ninguém. Porque aquilo que você faz, se for bem feito, por isso tem que dar o seu melhor, fazer o seu melhor. É fazer debaixo do poste, na luz que é Deus, Ele que está vendo. E quando a gente faz as coisas direitinho, as portas são abertas. As pessoas percebem, olha, aquele pedreiro vale a pena, aquele professor vale a pena, aquela pessoa vale a pena. Se o prefeito aqui administrar debaixo do poste, na luz, vai dar tudo certo.
Se cada um de nós fizer sua parte, como pai, seja um pai debaixo do poste, na luz. Como mãe, seja uma mãe debaixo do poste, na luz. Como marido, como esposa, como filho, como filha, faça isso. Não fique longe do poste na escuridão. Lá você não vai ser feliz de verdade. Por isso, eu queria que nesse instante, inclusive no festejo, gente, o que você puder fazer, mesmo que você ajude esse festejo. Hoje foi tudo missa do dízimo. Em relação ao dízimo também. Pode ser que você já seja até dizimista, mas às vezes você está devolvendo seu dízimo longe do poste e não perto do poste. E no festejo, não seja diferente. Se for para ajudar no Pix, solidário, na rifa, na quermesse, no leilão, sabe? Faça isso debaixo do poste. Se você fica reclamando, sabe? Aquela coisa toda, é porque ainda não está debaixo do poste. Por isso, nesse festejo, 10 dias, vamos ficar debaixo do poste, na luz e não na escuridão? Vamos ficar de pé. Você que está lá fora, não conseguiu entrar, está lá no portão. Você que está lá na quermesse, vamos ficar de pé todo mundo? Vamos? E vamos se voltar um para o outro, né? Aí vocês dois, aqui, um de frente para o outro, as duas mãos no ombro, um de frente para o outro aí, as duas mãos no ombro do outro, e dizer assim um para o outro: meu irmão, você ouviu aí a conversa do padre? A partir de hoje, vamos trabalhar, estudar, tudo que a gente fizer, seja debaixo do poste, na luz e não na escuridão. Que o teu dízimo seja debaixo do poste. Que a sua relação com a sua família, debaixo do poste, na luz. Que lá no seu trabalho, debaixo do poste, na luz. Que nesses 10 dias de festejo, debaixo do poste, na luz. Deus não te trouxe a este mundo para ficar longe do poste, no escuro. Lá só tem medo, dúvidas. Lá o mal vence. É na luz, debaixo do poste, que você é luz para vencer. Experimente isso, esses 10 dias de festejo, e na vida toda. Que São José interceda por você, para que na luz que é Jesus, você também seja luz, por onde você passar. Lembre-se mais uma vez, em tudo que você fizer, debaixo do poste, na luz. E quem disse de verdade, abrace e diga: eu entendi. Será que entendeu mesmo? É a vida daqui por diante que vai te dizer se você entendeu. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora, mais uma vez, quem pode se ajoelha, quem não pode, né? É o momento da ladainha. Vamos colocar tudo que estamos vivendo diante de São José. Dias de bênçãos, rezemos e cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.